meus irmãos, tudo bem? É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos um pouco da palavra de Deus, da nossa EBD. Nós estamos hoje fazendo a lição 10 da nossa revista da EBD, que tem por tema Fé e Verdade, né? Que está estudando as cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 4, alguns versículos do capítulo 4 da carta de 1ª Pedro, né? Então, essa é a lição 10, o sofrimento em nome da verdade. Muita gente ouve falar hoje em dia sobre questão de sofrimento, sobre dificuldades, que os crentes passam, as pessoas em geral, e a gente ouve muito falar que o crente passa por momentos difíceis, e é sobre um pouquinho que a lição de hoje vai falar sobre um pouquinho disso, sobre a questão do sofrimento, mas primeiro de tudo, o autor da lição, ele enfatiza que o sofrimento que vai ser tratado aqui não é simplesmente o sofrimento do nosso dia a dia, né? Às vezes um momento difícil que a pessoa passa, mas ele vai tratar aqui que é o que fala os versículos de 1 Pedro 4 sobre o sofrimento por ser um filho de Deus, né? E aí ele tem por base os versículos 12 a 19 do capítulo 4 de 1 Pedro. Eu vou ler agora para a gente ter um entendimento um pouco melhor do que a lição vai tratar. E diz o seguinte: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo a vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Esse é o nosso texto base, então ele vai trazer aí um pouco da ideia do sofrimento por ser um filho de Deus. E aí o autor da lição chama esse de um sofrimento glorioso. E aí vai trabalhar um pouco a ideia desse sofrimento glorioso. E aí o primeiro ponto dessa lição, ele é dividido em em 2 tópicos, tá? E aí o primeiro ponto fala sobre o sofrimento glorioso com Cristo. E o primeiro tópico fala: o cristão deve esperar pelo sofrimento. E ele reforça a ideia de que esperar não é desejar, obviamente, né? Como o texto bíblico nos fala, devemos sentir até felicidade por estarmos sofrendo por ser seguidores de Cristo. Então, esperar não quer dizer que a gente deseje o sofrimento, mas saber que ele vai chegar. Não tem como a gente passar por essa vida sem sofrimento, né? A palavra de Deus nos diz isso. E o autor da lição compara também as dificuldades como algo... como um fogo. Não fogo no sentido que é usado na Bíblia em questão de julgamento, né? Em muitas citações bíblicas a gente vê aí o fogo como julgamento. Mas o fogo, no caso, como está refinando a gente. Então ele usa essa comparação do sofrimento como algo que serve para nos refinar como cristãos. E aí ele fala aqui que nem todas as dificuldades da vida são necessariamente provações ligadas à fé em Cristo. Muitas fazem parte da vida e quase todos passam por elas, infelizmente. Mas há problemas causados pelo próprio ser humano, por decisões equivocadas ou por causa da desobediência e do pecado. Então é importante a gente saber também
que nem todo sofrimento que a gente passa é por sermos filhos de Deus. Às vezes a gente quer usar muito isso como desculpa, né? Ah, mas eu tô passando isso porque eu sou crente. Parece até que a vida das pessoas que não são da igreja são mais fáceis que a minha. Mas a lição e o texto bíblico enfatiza isso. Tem muita coisa que acontece na nossa vida, né? Grande parte das coisas que acontecem na nossa vida são por consequência dos nossos atos. Todos os nossos atos, eles produzem consequência. Então, muitos problemas que a gente enfrenta é causado por nós mesmos, né? O próprio ser humano causa isso e a lição enfatiza aqui. Mas o que ele quer trazer aqui para a gente entender é o sofrimento por ser chamado filho de Deus, por termos a nossa fé firmada em Cristo Jesus. E aí ele traz aqui a ideia de que ser cristão e sofrer por amor a Cristo é algo que não tem como se separar. Né? Se a gente ama a Cristo, se a gente vive o que a palavra dele nos diz, se a gente vive o que a Bíblia nos ensina, a gente vai acabar sofrendo por esse amor a Cristo. Né? É inevitável no nosso mundo hoje em dia. A gente vê aí, ouve muito falar da igreja perseguida, né, em casos muito extremos, em lugares, em países que as pessoas nem podem se reunir de forma livre para adorar a Deus, mas também existem diversas perseguições que nós sofremos no nosso dia a dia, né? E o que a lição fala é que a gente deve esperar por esse sofrimento, porque se a gente vive uma vida de fato pautada na verdade, pautada na palavra de Deus, esse sofrimento, infelizmente, inevitavelmente, vai chegar a todos nós. E nós precisamos estar prontos. O versículo 12, né, ele fala o seguinte: meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pela qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Então não é algo fora do comum a gente passar por uma dura aflição, né? Ele usa esse verbo, né? O autor da lição ressalta isso, que ele usa esse verbo acontecendo para se referir a algo que está já ocorrendo em nossa vida, né? É algo que é inerente à nossa vida, não tem como a gente escapar. Então as provações, elas fazem parte do plano de Deus. Né? É difícil a gente entender isso, né? Porque Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de bondade, que cuida da gente. Mas essas provações, elas são uma consequência de sermos chamados filhos de Deus. Não quer dizer que Deus quer que a gente sofra. Muito pelo contrário, Deus quer a nossa alegria, Deus quer ver todos felizes. Mas é também a gente saber que a maior felicidade é viver a glória eterna com Ele. Porque Deus, Ele quer o nosso bem. E aí ele ressalta aqui que a própria palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de alguma forma, esse sofrimento que a gente passa por ser chamado filho de Deus vai cooperar para o nosso bem, porque nós amamos a Deus. E aí o segundo ponto o segundo tópico desse primeiro ponto da lição diz que o cristão deve se alegrar no sofrimento. E mais uma coisa importante que ele ressalta é se alegrar no sofrimento e não pelo sofrimento. Né? A lição aqui não está querendo dizer que a gente tem que ser feliz por estar triste. Não, de forma alguma. É até algo contraditório uma coisa a outra. Não é isso. O que a lição ressalta é que a gente tem que se alegrar no sofrimento. Por quê? O verso 13, ele fala aqui que ele usa palavras que indicam alegria. E como é que a gente vai se alegrar no sofrimento? Só tem uma resposta, é a graça de Deus. A lição ressalta isso, que por mais que a gente passe por momentos difíceis, a gente lembra que a gente vive sob a graça de Deus, a superabundante graça de Deus, que nos dá muito mais além do que a gente merece ou do que a gente possa imaginar. Então, se alegrar no sofrimento é isso. E aí ele vai subdividindo aqui 4 motivos para a gente se alegrar no sofrimento. E o primeiro, o sofrimento ele representa comunhão com Cristo. Eu achei interessante que o autor aqui fala que o sofrimento ele revela a nossa comunhão com Cristo.
Porque se Jesus sofreu, se Jesus Cristo sofreu aqui na terra, quando as pessoas estão nos perseguindo, de certa forma estão perseguindo a Cristo Jesus. Então isso mostra a comunhão, porque a sua vida ela está tão firmada em Deus, os seus passos estão tão parecidos com o de Cristo, que a gente acaba passando por um sofrimento semelhante ao que ele passou também. Então, o primeiro ponto que ele ressalta é que o sofrimento, ele representa comunhão com Cristo, e é um privilégio sofrer por ele, né? Se ele passou aqui na terra, se ele veio por nós e sofreu, a gente tem que pensar que é um privilégio a gente viver a vida tão parecida com ele, que a gente também vai acabar sofrendo de certa forma como ele sofreu. E aí, em segundo lugar, o sofrimento trará glória no futuro. E a glória, ela não consiste na ausência do sofrimento, mas na aprovação da fé diante das provações e a consequente recompensa garantida quando Jesus voltar. Foi o que eu já mencionei aqui. O nosso sofrimento, a gente tem que pensar que vai trazer uma glória muito maior do que qualquer dor que a gente possa sofrer aqui, qualquer dor que a gente possa passar aqui. Não se compara com a glória que há de vir, com o que viveremos com Cristo na eternidade. Nada disso se compara. Então, em cada momento de sofrimento, a gente tem que se alegrar, como esse tópico diz, sabendo que isso tudo é muito pequeno, perto da glória que há de vir, da glória que é viver ao lado de Deus. O terceiro ponto que ele fala aqui, para a gente se alegrar no sofrimento, é que o Espírito Santo vem em socorro do crente quando chegam as lutas. Jesus mesmo fala que ele foi, mas ele deixou conosco o Espírito Santo, que é consolador, que intercede por nós, que nos ajuda nos momentos difíceis. Então, o Espírito Santo, ele vem em socorro da gente quando estamos em momentos difíceis, né? Às vezes aquela sensação que você não consegue nem dizer o que você sente, você está tão triste que você não consegue nem orar, o Espírito Santo intercede por você nesse momento, né? A palavra de Deus fala que até com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo, ele vem, sabe exatamente o que você está sentindo e intercede por nós com o Pai. Então, Jesus deixou o Espírito Santo consolador, para que nesses momentos difíceis a gente possa saber que nós estamos sofrendo, mas o Espírito Santo, ele está nos consolando, ele está nos guardando, ele está nos cuidando. Então, o Espírito Santo é mais um motivo para a gente poder se alegrar no sofrimento. E em quarto lugar, a gente tem que se alegrar no sofrimento, porque a gente tem que saber que o nome de Jesus é glorificado quando a gente resiste ao sofrimento. Não é simplesmente sofrer e abandonar a causa no meio do caminho, mas o nome de Jesus vai ser glorificado quando a gente resiste ao sofrimento. E a lição aqui fala que ser cristão é muito mais do que pertencer a uma religião. É ser como Cristo, alguém que tem o privilégio de viver como Ele e que também aceita o desafio de levar esse nome e sofrer por amor por Ele. Então é importante também a gente saber que ser cristão é muito mais do que você frequentar a igreja todos os domingos, né? É muito mais do que você dizer que pertence a uma igreja batista, é muito mais do que você fazer parte do hall de membros da igreja, né? Ser cristão é viver como Cristo, é seguir os caminhos de Cristo. E saber que a gente tem que se alegrar no sofrimento, porque o nome de Jesus vai ser glorificado, porque a gente resiste, né? Não existe glória nenhuma em você passar um sofrimento e desistir na primeira dificuldade. Isso não existe, né? Não é mérito nenhum você desistir. Desistir, muitos desistem, né? Desistem da caminhada com Deus porque pensam, poxa, por que eu vou seguir a Cristo se me prometeram coisas boas, mas eu estou sofrendo em nome dele, né? Muitos pensam assim e acabam desistindo da caminhada cristã. Mas é como a gente já está falando aqui, a gente tem que saber que a felicidade de seguir a Cristo é saber que teremos eles em momentos difíceis. É saber que, apesar do mundo inteiro estar tentando contra, a gente não abandona a nossa fé, a gente não abandona a palavra de Deus, a gente não abandona aquilo que nós temos como verdade, que foi a palavra que Deus nos deixou.
Então, muitos abandonam a fé porque talvez seja mais fácil, né? Imagina, sofrer em nome de outra pessoa. Mas para nós isso é alegria, para nós isso é motivo de felicidade, porque o nome de Jesus pode ser engrandecido através de nossas vidas, porque temos comunhão com Cristo através do sofrimento, porque o Espírito Santo nos consola nesse momento, porque temos garantido por nós a glória eterna. E aí o segundo ponto, continuando aqui a lição, diz que o sofrimento nos leva a avaliar a nossa vida com Cristo. Então, o sofrimento que nós cristãos enfrentamos, é importante para a gente poder avaliar a nossa vida com Cristo, né? De forma geral, quando as pessoas estão sofrendo, passando por um momento difícil, na maioria das vezes as pessoas ficam mais sensíveis, né? Algumas pessoas pensam, poxa, por que eu estou passando por isso tudo? O que eu fiz para merecer isso? O que aconteceu para eu chegar até aqui? Então a gente, no sofrimento da nossa vida cristã, por ser cristão, por seguir a palavra de Deus, a gente acaba avaliando a nossa vida com Cristo. E aí o primeiro tópico que ele levanta é: qual é o motivo do nosso sofrimento? E essa pergunta ela é feita muitas vezes na nossa vida e também na Bíblia, né? E ela acaba sendo um dilema. Mas Pedro, ele deixa claro no verso 15, o verso 15 diz o seguinte: se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Ou seja, o sofrimento que ele está falando aqui não é por conta de atitudes ruins que a gente venha tomar na nossa vida. Não é isso que ele está falando. O sofrimento, o cristão que ele fala, é o que surge da união e compromisso com Cristo. Então, foi como eu mencionei no início, não adianta a gente usar desculpa de ser cristão quando estamos tomando atitudes ruins. Não é desse sofrimento que a Bíblia fala. Não é desse sofrimento que nós estamos tratando aqui hoje. A gente tem que sofrer por estar unidos com Cristo e não por sermos uma pessoa ruim. Não por sermos pessoas ruins, não por sermos pessoas que tomam atitudes ruins, que tomam caminhos ruins. Não é isso que ele fala. O segundo ponto, a vida com Cristo é a causa do sofrimento, né? E aí o autor da lição levanta aqui uma pergunta: meu viver glorifica ou envergonha a Cristo? Né? O cristão ele não pode ter vergonha do evangelho. Ele não pode ter vergonha de carregar a palavra de Deus em cada passo que der. Então, se alguém sofre por causa do evangelho, não deve ter vergonha por causa disso, né? Eu, quando trabalho com os adolescentes, a gente conversa muito sobre isso, porque hoje em dia é vergonha fazer o certo. É vergonha você não colar numa prova, é vergonha você agir correto na sua empresa, é vergonha você não tirar uma vantagem errada quando você tem essa oportunidade. Os valores estão muito invertidos. Então, as coisas certas estão passando a ser vergonha. Só que a Bíblia fala que não é vergonha a gente sofrer por causa do evangelho, mas é uma honra, é motivo de honra, porque nós estamos glorificando a Deus dessa forma. Quando a gente age de maneira correta, quando a gente deixa de tomar atitudes erradas, nós estamos glorificando a Deus, e isso não é vergonha. Não é vergonha a gente ser fiel no casamento, não é vergonha a gente se guardar para o casamento, não é vergonha a gente deixar de andar com certas pessoas porque a gente sabe que essas pessoas nos afastam de Deus, não é vergonha a gente deixar de sair para qualquer lugar para estar na igreja. Isso não é vergonha, isso é motivo de honra para a gente, porque a gente sabe que assim está glorificando o nome de Deus. E aí o terceiro ponto desse tópico que ele fala é: eu estou consciente da iminência do juízo de Deus, ou seja, eu estou consciente de que a qualquer momento o juízo de Deus vai vir. E isso é um assunto muito importante, é um assunto muito sério que a gente deve tratar. O cristão, a gente tem consciência de que haverá um juízo final. E aí o verso do 17 ao 19, ele fala isso de forma muito clara e de forma, às vezes, até difícil de ler. Ele fala: pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados.
Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem, porque esta é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar-se completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Então, esse texto fala muito claramente isso, que o juízo de Deus já está chegando, ele vai acontecer a qualquer momento, a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer a qualquer momento. E nós precisamos estar prontos para isso. Né? Porque é muito difícil, a Bíblia fala que é muito difícil para aqueles que não estão firmes no Evangelho. Então nós precisamos estar firmes no sofrimento, sabendo que o juízo de Deus está iminente, ele está chegando a qualquer momento. Né? Aqueles que não obedecem a Deus, a perspectiva deles é de falta de esperança. Essas pessoas não têm esperança. A gente pode muito ver isso. Quem já teve a oportunidade de participar de velório de pessoas que não são cristãs. É muito triste de ver. Quem já teve a oportunidade de participar de um velório de uma família cristã e de uma família não cristã consegue perceber claramente isso. Porque é um momento difícil, é um momento de dor, é um momento de luto, mas quando a gente sabe que a pessoa seguiu uma vida reta com Cristo, seguiu um caminho junto com Cristo, a gente sabe o fim dela é a glória eterna. Na verdade, não é o fim, né? É o começo. E a gente às vezes vê o desespero de pessoas que não seguiam uma vida com Cristo num momento difícil como esse, né? Então, essas pessoas elas não têm esperança. E quando a gente segue firme no sofrimento, de certa forma, a gente até leva a esperança a essas pessoas, né? A nossa vida, ela passa a ser um testemunho. E as pessoas vão olhar, poxa, mas por que essa pessoa está tão firme diante de tanta dificuldade? Por que ela não desiste? Isso é um testemunho vivo, a nossa vida é um testemunho vivo. E isso é motivo também da gente se alegrar diante do sofrimento. E aí o terceiro e último ponto da lição ele fala, o sofrimento é uma oportunidade para entrega total a Deus. O sofrimento do cristão não é propriamente da vontade de Deus, mas sim por causa da sua vontade, uma vez que o crente fez a opção de andar de acordo com a vontade do Senhor. Então, naqueles momentos de sofrimento, a gente tem até um texto que é muito conhecido, né? O Pegadas na Areia. Todo mundo já conhece esse texto, né? Que é uma pessoa conversando com Deus e ela vê sempre 4 pegadas na areia, mas em momentos difíceis da vida dela, ela só vê 2 pegadas. E essa pessoa questiona a Deus. Poxa, mas nos momentos difíceis o Senhor me abandonou? E Deus fala, não, nos momentos difíceis eu te carreguei no colo. Então, nos momentos difíceis é uma oportunidade da gente se entregar totalmente a Deus. Essa é a oportunidade que a gente precisa enxergar no sofrimento. A gente precisa tirar proveito disso, porque se sofremos para a glória de Deus, precisamos entregar a nossa vida a Ele. Ao retribuir o mal com o bem, mesmo sofrendo por isso, o cristão se entrega a Deus e seu cuidado para todas as áreas e momentos da vida. Né? Às vezes, quando estamos passando por momentos difíceis de perseguição pela nossa fé, perseguição pela nossa vida cristã, a gente tem que retribuir o mal com o bem, porque é isso que Deus espera de nós. É isso que é glorificar e engrandecer no nome dEle. E aí, já caminhando para a conclusão, o autor da lição fala o seguinte: mas pelo sofrimento de Cristo, do qual cada cristão é participante neste mundo, confiamos na glória que nos aguarda. Sob esta perspectiva, devemos suportar as aflições daqui, focados na gloriosa eternidade que nos aguarda. Então, que nós tenhamos isso em mente, que por mais difícil que seja o momento que estamos passando,
A glória que nos aguarda é muito maior do que tudo isso. É muito maior do que as dificuldades que iremos enfrentar. E que em cada momento difícil a gente possa entregar mais e mais a nossa vida a Deus. A gente possa se render a Deus. A gente possa saber e sentir que Ele está ao nosso lado em cada momento difícil. Essa é a alegria do cristão no sofrimento. Não ser alegre porque está simplesmente no momento difícil. Não. É a gente entender que o nosso momento difícil é para a glória de Deus. O nosso momento difícil é para honrar aquilo que Deus viveu, aquilo que Jesus viveu aqui na terra. Jesus sofreu para que a gente tenha vida em abundância na glória eterna. Então, o que passamos aqui é muito pequeno perto da glória eterna que teremos. Então, essa é a lição de hoje. Espero que tenha abençoado a vida dos irmãos, assim como abençoou a minha. E, mais uma vez, fica o convite. Nossa EBD ela já está acontecendo de forma presencial, todos os domingos, às 9 horas, depois do nosso primeiro culto da manhã. Então, se o irmão ainda não tem uma classe EBD, procure a nossa coordenação da EBD, procure o pastor Lucas, procure uma classe para você estar participando. É um momento muito bom de estudo, de comunhão, da gente compartilhar a palavra de Deus uns com os outros. Então, fica aí a lição de hoje e fica aí também o convite. Se o irmão ainda não está fazendo parte da EBD, procure uma classe para poder comparecer, para a gente poder dividir juntos esse momento de estudo tão importante. Fica com Deus.